Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus é a porta. Ele disse: Eu sou a porta. Aquele que bater, aquele que encontrar e bater, ele abre. Abre a porta excelente da graça. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E aquele fecha também, ninguém abre. Assim como é necessário abrirmos a porta do nosso coração, é necessário permitir aquebrantar o coração. Ele tem uma marreta que desmiuça a dureza de todo o coração. Dureza causada pelo pecado, pela desobediência, por não ter a devida orientação, que outrora estávamos na rebeldia e não encontrávamos uma sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Assim como aqueles que permitem, ao invés que ele use a marreta para desmiuçar a dureza do coração, ele tem um ferro, um cetro de ferro que quebra todo o vaso e já não há mais esperança para aqueles que se opõem, aonde o seu espírito de altivez antecede a queda e a ruína nos olhos altivos, daqueles que perseveram, aonde a vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva como logo arrancada murcha, se torna folhas secas espalhadas ao chão, aqueles que o rejeitam, como gravetos, assim como se reúne para colocar no fogo, aonde ali não se queimarão, não se consome. Aqueles que não conseguem vencer a segunda morte por não ter aquele que venceu, aonde são lançados no lago de fogo, aonde ali haverá choro e ranger de dentes. Ali sim haverá censura para aqueles que queiram uma falsa liberdade. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aqueles que são embrutecidos levantam a mentira como liberdade, e na verdade estão com a alma encarcerada, tanto nesta vida como no último dia de julgamento, aonde ali estarão aprisionados, enquanto aqueles que perseveraram aqui, a palavra diz, no caminho estreito que leva à porta estreita, estarão em júbilo, mas aqueles que trilharam os caminhos tortuosos, sinuosos, uma porta larga e espaçosa que levam para a perdição. Por isso, não erreis, do Senhor não se permite escarnecer. Ele ri com desprezo daqueles que zombam da sua verdade, assim como conhece e olha atentamente aqueles que seguem fazendo a sua perfeita e agradável vontade e não estão aqui para agradar os meros mortais, mas antes para agradar aquele que nos chamou, e fazemos não para agradar os meros mortais, mas antes anunciando a verdade, aonde ele diz: tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça, porque aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. A alma que ouviu a verdade, nós não fomos negligentes no ensino, o seu sangue derramado não vai requer, não se recai sobre a nossa alma, mas se formos negligentes no ensino,
Na verdade, se está sendo meramente ouvinte e não pratica, sua alma já está condenada, ainda desviando uma multidão do caminho. A ira e a indignação é do Senhor, onde ele diz: melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.